retomando um pouquinho a questão da paginação de piso, que a Simone já trouxe, né, aula passada, a gente já visualizou, discutiu um pouco sobre ela, mas aí a gente retoma isso para estar se fazendo realmente, efetivamente, o desenho agora de paginação de piso, já adiantando uma das atividades, né, vai ser dessa paginação de piso. Então, nós trouxemos aqui mais uma planta de paginação de piso. Aqui vocês podem perceber, né, uma casa com uma planta, né, com diferentes ambientes, né, dormitório, sala, cozinha, então foge, né, da representação de uma planta baixa, que a gente coloca essa paginação, ou achura, melhor dizendo, não chega a ser uma paginação, né, é uma achura de piso nas áreas molhadas, ou molháveis também, melhor dizendo, molhadas e molháveis, né, no caso de uma planta baixa, é uma achura, então não precisa ser do mesmo tamanho do piso, nem na mesma paginação, no mesmo ângulo que o piso posteriormente vai ser assentado, né? É só para indicação que ali é uma área molhada, que ali é uma área molhável. Aqui na paginação de piso, não. Aí a gente já precisa estar indicando efetivamente como vai ser esse assentamento, o tamanho de cada peça, onde se inicia, né, por qual peça, né, dentro do ambiente vai estar iniciando esse assentamento, e a forma, né, o ângulo, né, aqui está 90 graus, mas poderia ser na diagonal, ou de outras formas, né, que, no caso, o projetista junto, né, com o cliente definir, né, além de utilizar diferentes tipos de piso no mesmo ambiente, ou também tá em diferentes ambientes, tá fazendo essa troca de piso, hoje é muito comum, né, em ambientes geralmente dormitórios, né, tá se usando, né, bastante um piso laminado, vinílico, aí, né, que são pisos, né, que não são tão frios, vamos dizer assim, apesar que em ambientes, em lugares como o nosso, né, cidade, né, falando de cidade, pisos frios, né, até não são tão ruins, por isso o uso, né, muito comum aqui de porcelanato, que é um piso frio, né, mas, né, em ambientes onde o rigor térmico pro frio é mais, né, é mais rigoroso nesse sentido, aí já se faz mais uso de pisos de madeira, né, que aí a propriedade do material é um pouco diferente, ele não fica tão frio, né. Então, aqui, só trazendo em termos de representação, então a gente coloca na paginação de piso, fielmente como vai ser assentado, em termos de ângulo, o tipo de piso, e é muito importante nessa planta tá aparecendo, indicando, né, o primeiro piso a ser assentado e também a direção desse assentamento por onde deve ser feito. Por exemplo, aqui, que tem essas setinhas vermelhas, que indicam aqui, né, esse vai ser o primeiro piso desse ambiente aqui da sala, né, e aí vai ser assentada a partir desse, deve acontecer nesse sentido, e nesse sentido o assentamento dos demais pisos, utilizando a mesma peça. Caso seja necessário, né, vocês julguem necessário, pode estar se fazendo algum detalhe, como foi o caso aqui, né, que se utilizou um outro tipo de piso para esse ambiente, então o recorte, o profissional, ao invés de simplesmente chegar com o piso até ali, fez esse recorte, né, tá prevendo esse recorte na diagonal, então aí é necessário, né, é importante que se faça esse detalhe para deixar bem claro para o profissional que vai sentar, porque nem sempre o profissional, o arquiteto, né, vai estar ali na hora, né, na obra, né. E aqui é importante também, uma outra forma de estar indicando isso é fazer o uso de legendas, para quando a gente tem, né, diferentes tipos de piso, então, aí eu utilizo, né, essa legenda, né, aqui no caso, já indicando, por exemplo, o tamanho da peça, né, e inclusive também a marca. Então, aí, né, se chegando a esse ponto da paginação, quando eu faço a planta de paginação, eu já escolhi o tamanho da peça para eu conseguir, né, tá fazendo essa paginação, então eu já tenho o tamanho da peça definida. E, consequentemente, né, geralmente a marca. Né? Então, já fui com o cliente, geralmente até a loja, a gente já escolheu qual foi o mais adequado para esse tipo de ambiente, né, que geralmente se busca o menor número de recortes,
né? É claro que também tem que ver se o piso é adequado, no caso de ambientes com mais molhados, né? Um piso mais antiderrapante, aí tem tudo isso que vai estar sendo escolhido. Aqui também, eu vou estar indicando, no caso, a soleira, né? Se eu fizer uso delas. Então, a forma, né, nessa paginação, uma das formas é indicar por legenda, fazer a legenda, mas aqui já com desenho, né, já deve aparecer a forma que vai ser assentado esse piso e com o tamanho. Professora, você Pode pode falar? voltar naquela imagem? Uhum. Eu não entendi no desenho em si, o que é a soleira aí. A soleira é essa área da porta. Cadê? Deixa eu Ah, ver. tá. Aham, Aqui, sim, sim. ó. Cadê? Uhum. É aqui, eu acho que Eu não talvez tinha esse daqui identificado. consiga. É esse daqui que a gente Aham, chama de soleira. É, seria o aham, vão da porta, né? Ali, na mesma aham. espessura da parede. Ah, que eu não É, tinha a enxergado ela soleira. no desenho. Então, Amanda, a soleira, hoje, a gente até comentou outro dia, né, Na que aula quase passada. não usa mais muito, mas ainda usa nas portas externas, né? Geralmente quando você tem a porta de entrada, uma porta que dá para o quintal, para não acabar assim no piso, aí você usa. E geralmente, quando a gente vai executar um projeto, a soleira, ela é feita de pedra, geralmente. Uhum, Pode também ser feita pelo próprio piso, mas quando ela é feita de pedra, vai para marmoraria, ou seja, é uma coisa que você não vai resolver só ali na obra. Então, para você poder orçar isso, geralmente você orça ou junto com as bancadas, né? Então, é uhum, interessante na legenda, elas já, por mais que seja o mesmo granito, às vezes usado no piso ou num outro detalhe, é interessante às uhum. vezes na própria legenda você especificar o tamanho delas, né? Então, às vezes coloca no próximo slide que a Flávia vai mostrar, tem isso de um outro jeito. Que você coloca, por exemplo, um número ou uma letra, soleira. Aí você coloca, por exemplo, assim, porque soleira vai ser sempre na porta. Então você vai Uhum. ter o quê? Três tipos de porta, uma de 70, uma de 80 e uma grandona de correr, vamos supor. Então a pessoa que vai orçar isso, a gente não leva a planta, às vezes a planta de paginação de piso nem sempre ela está cotada, né? Uhum. Quando está cotada, às vezes não tem cota da porta, só do ambiente. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que sempre facilitar o processo do projeto e da execução. A gente está entrando numa fase de detalhamento. O detalhamento ele já é um projeto executivo. Então a gente tem que sempre pensar para quem é esse detalhe? É para o pedreiro? É para o engenheiro? É para o executor daquilo específico que não é da obra, mas assim, sei lá, o marceneiro, o cara que vai comprar o material, não é o pedreiro que compra o material, entendeu? E também não é o cliente. Muitas vezes mas se o cliente tem que ser capaz de poder comprar, sem ele ser especializado na área, porque está escrito ali, entendeu? Então, assim, interrompendo um pouco essa Imagina. introdução da aula que a Flávia já começou, eu queria compartilhar uma coisa com vocês, talvez não é tão importante, mas talvez ajude a despertar um pouco o interesse nisso. Então, assim, vou contar para vocês que eu não aprendi isso na faculdade, não sei a Flávia, quem te deu interiores, Flávia, e quem te, né, essa parte de desenho técnico Mais disso. ou menos. É. Eu não aprendi isso, eu aprendi na raça, assim, em estágio e no primeiro ano de formada, passando um pouco de vergonha, assim, sabe? Porque, como ninguém tinha me ensinado, eu achava que paginação de piso era só fazer o quadriculado, entendeu? E não é. Então a gente tem que prestar muita atenção em por que eu preciso, o que é importante eu informar e o que eu, e como que a representação, qual que é o papel da representação gráfica aqui? Às vezes eu fazer um desenho que tem muita informação não vai me atender, e se eu fizer um Uhum. também que está faltando informações importantes, vai falhar. Tá? Então, assim, mas por quê? Porque um tempo atrás também, realmente o comum era você escolher o piso. E o piso chegava na obra e o assentador colocava. A regra era: começa do fundo do ambiente e vai para a porta, porque ele pode sair, né, enquanto vai secando. Não adianta ele começar na porta e aí ele tá lá no fundo, como é Depois que vai fica sair? preso.
Mas hoje em dia, a pessoa não quer saber como ele vai sair. Ele vai se virar para sair. Então, tipo assim, como assim, né? Vai criar asas. Ele vai deixar um caminhozinho para fazer no dia seguinte, depois que secar. Mas a prioridade não é como o cara vai sair do ambiente. A prioridade é o que vai ficar mais bem acabado. Essa é a preocupação do arquiteto e do cliente que contratou ele. Então, a gente tem que informar muito mais detalhes, porque tem mais variedade de materiais, tem mais hoje, como evoluiu muito essa questão da informação, você entra nos blogs, nos sites, nas redes sociais, os arquitetos todos têm sites hoje, mostra. Então, o cliente ele é mais bem informado e a própria indústria de materiais de acabamento oferece tanta coisa, com preços tão diversificados, que o cliente ele não vai pagar caro no material e deixar o assentador colocar do jeito que ele quer. E antigamente era assim. E algumas faculdades não têm essa disciplina de interiores. Olha só que interessante isso, né? A própria FAUSP, eu não sei se agora eles introduziram, mas não tinha. Então, assim, tem design de interiores, que é um outro curso. Eu ia falar, é mais em designer, né? Deixa, né? Em algumas então, assim, mas o problema é que quando você forma lá fora, você é muito solicitado. Você vai fazer a casa do cara, ele quer que você faça tudo. Você vai falar assim, olha, isso eu não trabalho. Você pode até falar, tá, gente? Cada um escolhe. Mas, assim, é ruim quando você não pode pegar o trabalho por falta de conhecimento, não por opção. Então, foi só um abre parênteses aí para a gente ver assim, que são informações extremamente importantes e que realmente faz falta, tá? Então, assim, realmente, Simone, essa parte de acabamento é o que aparece no final da obra. Assim, é lógico, é tudo importante, a escolha do espaço, pensar o espaço, mas eu falo assim, para quem não é da área ou chega uma visita, é o que aparece aos olhos no primeiro momento, é o acabamento. Né? Por isso, hoje em dia, E é o mais caro. Assim, quando eu falo mais caro, não é o mais caro. Mas antigamente você pensava no valor da obra, depois você ia mobiliar sua casa. Hoje está quase igual o valor que você investe na obra, propriamente dito, e para você entrar dentro e ter seus móveis, seus acabamentos. Então, assim, é um investimento. E outra coisa que eu vou compartilhar, eu já fui contratada, não sei se eu comentei isso na hora de áreas molhadas, só para fazer áreas molhadas. Por quê? Porque no caso dessa cliente, era uma cliente que comprava os móveis no sul, ela mesma ia escolher, mas os azulejos ela não sabia por onde começar. Ela sabia o que ela gostava, mas ela não sabia onde que ela ia colocar. Ia colocar na parede inteira, na meia parede, só em uma, só no box, fora, precisa atrás do armário, precisa... Então, atrás do espelho. Então, assim, eu entrei só com essa parte de áreas molhadas, cozinha, banheiros. Então, assim, para a gente ver que é algo importante, tá? E aí, a outra questão que eu ia falar sobre a nossa aula de hoje, que a gente vai mostrar várias maneiras de representar, tá? Porque vocês mesmos vendo, nossa, esse eu bati o olho, ficou tão claro para mim, é assim que eu gostaria de entregar, digamos assim, para o meu cliente, para a professora, né? Enquanto nós somos os clientes de vocês. Então, assim, vocês têm algumas coisas são opcionais. Ah, esse eu achei muito complicado, muita informação na planta, eu prefiro legenda. Ah, eu gostei dessa coisa de legenda com cor, com, sei lá, número, letra, achura. Então, era isso, né? Vamos continuar, que tem muita coisa, mas era só, assim, esse parênteses. E vocês perguntem mesmo, porque é importante, tá bom? Isso. É como a Simone colocou, nós estamos trazendo algumas plantas, né? Aí vai muito do profissional essa parte de representação gráfica, como ele julga, né? Essa leitura, essa interpretação mais fácil, como ele está acostumado. Então, nesse daqui, ele utilizou a Ashura, né? No caso, a própria paginação e fez uma legenda. Aqui, além da paginação, ele fez uma outra legenda especificando o material, separando aqui, por exemplo, aqui tem só a soleira, indicando onde cada um vai estar, já com o tamanho específico de cada uma, né? O tipo de pedra, né? Mas principalmente o tamanho. Então, aqui eu consigo visualizar, né? Onde vai se assentar o piso existente, no caso de uma reforma, né, eu vou estar trocando aí, né, vou estar trocando ou não, em que ambiente que isso vai estar acontecendo. Outro ponto também bastante importante é o rodapé,
né? Que hoje em dia também tem essa discussão, né, do uso de rodapé. Era muito comum se fazer o rodapé com o mesmo tipo de piso, né, que eu estou utilizando aqui. No piso em si, eu utilizava no rodapé. Hoje a gente já encontra outras possibilidades em PVC, em madeira, né? Alguns profissionais, aí tem-se a discussão também, não, o rodapé tem que ser da mesma cor da parede, não, tem que acompanhar o piso, aí também entra em uma outra área de discussão, talvez interiores, vocês tenham essa discussão melhor, né? Mas o rodapé hoje já não é tão seguido do piso, né? O mesmo piso, então a gente pode estar utilizando um outro material para estar se fazendo rodapé. Os tamanhos de rodapé também mudaram, né? A gente vê uns mais altos, outros menores, né? Aí também vai da escolha do profissional e também do ambiente, né? Que vai estar sendo utilizado. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu ouvi, não, né? Então, assim, para a representação gráfica, o que é importante aqui para a disciplina, né? A gente traz essas plantas para abrirem os olhos e não dizer que tem uma verdade, eu digo assim, absoluta, só uma forma de estar representando, mas aqui o que a gente precisa, né? Tá definindo, né? Principalmente a hierarquia de traços. Então, a gente trouxe aqui uma alvenaria, um traço forte. O que a gente quer mostrar nessa planta? Vai depender do objetivo. Então, numa planta de paginação de piso, a informação mais importante é o piso. Né? Então, eu quero mostrar nessa planta, não é o ambiente, eu já fiz isso, né? Os recortes do ambiente, eu já fiz isso lá na planta baixa. Então, aqui eu quero mostrar o piso. Então, a informação, né, mais relevante para essa planta seria o assentamento desse piso. Ah, mas, professora, por que não seria um traço forte se a gente for pensar que geralmente os traços fortes são, além de elementos que estão em cortes, né, mas também do que eu quero estar mostrando naquela planta. Então, a gente deixou a alvenaria ainda, né, em corte, não deixa de ser uma planta baixa, isso daqui, de paginação de piso, e aqui o piso, ele já pode ser feito num traço médio, diferente do que a gente vinha lá na planta baixa, ó, a chura de piso, um traço bem fininho. Ela não pode, né, saltar aos olhos, né, quando a gente olhar a planta, é uma informação, né, meio que secundária ali na planta baixa. Aqui não, é uma informação principal, então eu já posso usar um traço mais forte, né, mais definido. É que aqui eu não tenho layout, né, então compreendo isso. Se eu tenho uma planta com layout, com um monte de informações que estão acima do piso, o piso tem que ser quase mais fino que a própria cota. Que eles brigam, né? É mais simbólico, representativo. Agora não, a planta de paginação de piso, ele tem a sua importância, ele é o elemento principal de informação, mas também não vai competir com uma parede, senão o desenho vai ficar confuso. Aí também não dá. A questão do layout, né? Claro que o objetivo aqui é mostrar o piso, então não vou colocar layout, né? No caso, né? Tô numa sala, sofá, tapete, aí não tem nem por que tá se fazendo isso, porque eu tenho, né, do piso. Aqui no caso de banheiros, onde as peças são fixas, né? Ainda eu já vi planta com e sem, né? Aqui, né, nesse caso dessa planta, percebo que tá até na mesma hierarquia, mas é importante que tenha esses elementos fixos, até para a gente também saber desses recortes, né? No caso, próximo ao vaso, como que isso vai estar, né? Realmente sendo acontecendo dentro do box, né? Como que acontece, né? Então, a gente precisa também entender o ambiente. Então, esses elementos mais fixos é comum, né? Tá se indicando, aparecendo. As duas formas são corretas, né? Porque geralmente tira-se, mas eu acho muito adequado quando a gente mantém o bloco sanitário, porque ele te ajuda, o cara que está ali assentando, porque quando você faz o box, também hoje em dia isso não é regra, mas geralmente você tem 1 ou 2 centímetros mais baixos. Agora já estão tirando isso para não precisar ficar quebrando o piso. Então, vocês veem que ele coloca esse quadrado aí, ele vai quebrar a peça para dar tipo uma continuidade. Mas e se não coloca, às vezes o cara vai com tudo, né? E esquece que ali ele vai ter que fazer o recorte. Mas, por outro lado, se não colocar, não tem problema. Não tem problema. Assim, se tiver desnível, precisa colocar. Mas, tipo, o desenho do chuveiro e da bacia sanitária não precisa colocar, porque eles recortam isso depois.
tá bom? Ok. Professora, eu Pode falar. vou até fazer uma pergunta que é sobre esses traços. Eu fui mostrar meu desenho para a Raíla e ela me perguntou porque eu acho que no semestre dela o desenho dos sanitários era tracejado e no slide que você passou para a gente estava lá definido como traço fino ou médio, agora eu me esqueci. Mas eu não Você sei fala de se é porque hidráulica, né? são plantas diferentes. Então, ela falou que a planta dela é de hidráulica. Aí eu não sei se a nossa planta é a mesma coisa de hidráulica, porque eu tá escrito lá de pontos hidráulicos. E aí eu não sei se é a É mesma meio que coisa. resumido, vamos dizer assim, não chega a ser uma planta de hidráulica, como vocês vão ver na matéria, na disciplina específica. Mas no Uhum, caso das meninas, é que a gente trabalhou também de forma diferente. Lá era uma planta maior, era uma outra atividade, outra proposta, né? Porque era presencial, a gente uhum, conseguia fazer de outra forma. Então, na mesma planta, elas fizeram a paginação de piso e a de hidráulica, na mesma planta, uma única planta. entendi. Então, aí, por isso, tinha indicação dos sanitários, também por conta da paginação de piso para ter, e também para mostrar os pontos hidráulicos. Mas isso foi até falado aula passada, que era meio que Sim, opcional também, é o mesmo caso disso aí. ela É tinha bem falado que era para eu confirmar nos slides. Aí eu falei, olha, realmente estava escrito lá que não era tracejado, mas eu fiquei em dúvida de saber qual instrumento a gente usaria o tracejado. uhum. Mas Seria uma projeção, mas pode ser um traço mais fininho, tracejado, ou não ter, né? Foi o que a uhum, gente falou, que como o bloco sanitário não é um elemento obrigatório, você colocá-lo numa linha tracejada é uma possibilidade que o autor do desenho, ele está querendo dizer que, olha, vai ter, está previsto ter isso aqui, mas não confunda com as linhas. Aqui não é meu objetivo, então por isso que ele está tracejado, porque ele é tipo assim, ele é uma informação adicional. Então, lembra que eu falei, ele pode até ser um cinzinha, bem fininho, ou um tracejado, que eu acho que a gente não comentou, mas é uma opção. Aí foi o que a gente falou, a gente vai trazer várias possibilidades, e às vezes vocês batem o olho e falam assim, nossa, eu gostei desse, porque não confunde, eu gostei desse, porque eu acho que representa melhor, tá? Então, assim, algumas coisas não pode escolher, se a espessura da parede é grossa e pronto, final, né? uhum. Ponto final. Mas algumas coisas assim, a gente dá essas opções que realmente aparecem opções, né? Existem várias maneiras de representar e várias maneiras estão corretas também. Tá? Mas foi boa pergunta. Então, todo mundo já sabe. Querem representar os blocos com linha tracejada? Pode. Quer representar com um cinzinha bem clarinho? Pode. Quer nem ter? Não precisa. Ok também, tá bom? Obrigada, profs. Nada. Então, vamos. Aqui uma outra possibilidade, né? Já, então, assim, mais para frente, mostrando até, pensando numa planta mais para cliente, né? Já com cores, né? Já aqui já pode se trazer uma legenda, né? Com adicionais, né? No caso, com imagens dos materiais. Isso facilita, né? Principalmente para o cliente, né? Para estar visualizando. Né? Também para quem vai estar assentando lá na obra, facilita também. É uma outra possibilidade. Aqui não dá nem de enxergar direitinho, mas era uma foto com a indicação do piso e alguma especificação, mas aqui na planta, ó, com as legendas também, utilizando letras, números aqui para a gente conseguir, né? Achar nas legendas, indicação de nível quando precisa, né? É uma outra forma também de estar se fazendo essa paginação. Aqui chama, né, até, ó, planta de acabamentos e materiais. Então, Percebam, pessoal, que esse tipo de planta que a gente fala que é humanizada é muito mais para o cliente visualizar, né? Então, é naquele momento do projeto que você está apresentando para o seu cliente e ele quer ter uma ideia, opa, aqui vai ser piso porcelanato e tal, aqui outro, e ele consegue visualizar muito mais do que uma planta técnica só com linhas, né? Mas para ir para a obra já não precisa, né? Você vai acabar tendo uma impressão maior, com mais cor. Mais uma vez, identificar, né? Tem escritórios que preferem adotar essa. Hoje está padrão, assim, né?
Hoje, o mercado aí dos nossos escritórios, da nossa profissão, eles usam muito essa coisa dos efeitos, né? Dos aplicativos diversos, dos renders, dessa coisa mais humanizada. E, às vezes, eles conseguem dar um nível bastante técnico, mesmo com esses efeitos. É legal também. Com certeza, agrega, né, bastante informação, assim, você bate o olho e consegue, né, ver as diferenças, né, dos pisos entre os ambientes aqui. Mas tá valendo aqui uma outra opção, na verdade, né, seguindo, né, a mesma linha, o mesmo padrão, o mesmo escritório, também realmente não tem como a gente não dizer, né, eu bato o olho e consigo perceber, né, bem as diferenças. É uma planta mais humanizada, como a Simone colocou para o cliente, que é a gente bate o olho e vê. São plantas realmente para venda, para geralmente em folder, né? Vocês já devem ter, né, tido acesso a isso, né? Venda de apartamento, alguma coisa, aí são plantas mais coloridas, né? Com essas diferenças de piso. Mas realmente para obra, até por conta desse custo adicional de plotagem, não é tão comum, pode acontecer, aí vai realmente da escolha do profissional do escritório, mas para obra aí já pode ser uma planta mais técnica, né, do que visual, vamos dizer, humanizada. E aqui só para enfatizar, só para a gente chamar realmente a atenção do primeiro piso, né, então, de assentamento é bastante importante a gente estar destacando. Como em outras plantas a gente viu, geralmente se usa uma setinha indicando, né, o sentido, a direção, né, desse assentamento a partir dessa primeira peça, e ainda essa peça pode estar recebendo uma achura, também é bastante comum, porque assim, é lógico que vai ter a setinha nele, a gente consegue perceber que é por ali que começa, mas informação nunca é demais. Então, particularmente, né, a gente falou isso na aula passada, colocar uma achura para estar indicando que aquela é a primeira peça, só para estar realmente destacando que por ali começa o assentamento do piso naquele ambiente. Então, aqui só mais um exemplo bem mais simplificado, né, indicando o piso e a escolha aqui só para a gente destacar essa questão da primeira peça mesmo.